Sou Alice Tamborindeg, sou advogada de profissão, sou mãe da Nicole, avó da Ava, fui política aqui no estado do Rio de Janeiro durante 6 mandatos da minha vida. Comecei na política na redemocratização, na lei da anistia, em 1979, e foi um período muito interessante. Foi o período da abertura política no Brasil, onde vários exilados políticos voltaram para o Brasil. E nessa volta veio Leonel Brizola, gaúcho. Minha família também é do Rio Grande do Sul. E eu comecei, então, com ele aqui no estado do Rio de Janeiro, por causa da proximidade das famílias. E naquela época, ele queria ser candidato a governador pelo partido do PTB, Partido Trabalhista. Mas acontece que ele não conseguiu essa sigla, esse partido. Então ele teve que fundar o PDT, Partido Democrático Trabalhista. E quando ele teve que fundar esse partido, que foi um partido novo, ele tinha que ter X números de assinaturas no estado, tinha que rodar o estado todo para conseguir formar os requisitos que era exigido para se formar um partido. Nesse tempo, eu então comecei a militar na política, andei o estado todo, conheci o estado de A a Z, fiz vários contatos e foi assim que eu entrei na política. Então, em 1982, foi a primeira eleição para governador, depois da redemocratização, e eu me elegi em 1986, sendo a deputada mais jovem da Assembleia Legislativa. Como eu tenho pouco tempo, eu vou falar apenas 2 leis que eu fiz. Eu fiz muita coisa nesses anos, mas muita coisa. Mas eu vou me ater aqui a 2 leis muito interessantes em relação à mulher. Uma é que cria o Centro de Referência para as Mulheres Vítimas de Violência. Eu fiz essa lei porque tem muita mulher que é violentada e que não tem para onde ir. Então, como ela não tem para onde ir, ela é obrigada a conviver com o agressor dentro de casa. Então, essa lei, que é autoria do Executivo a fazer esses centros, é um abrigo, uma casa, onde a mulher tem assistência psicológica, social, jurídica, para ficar durante uns 3 meses com seus filhos, até decidir o que ela vai fazer da vida, para onde é que ela vai. Porque como é que uma mulher vai denunciar seu marido na delegacia e depois vai ter que voltar a conviver com o agressor dentro de casa? Não existe isso. Então, essa lei, muito interessante, Lei 2.899, de 1998, é exatamente para que essas mulheres tenham um lugar para onde ir nesse período. Uma outra lei também muito interessante, que diz respeito às mulheres, é a lei do cartão postal. Vocês sabem que o cartão postal viaja o mundo inteiro. O mundo inteiro recebe o cartão postal. E os nossos cartões postais aqui no estado, no Brasil, nós temos aqui, no meu estado principalmente, praias maravilhosas, lagoas, florestas, Cristo Redentor, Corcovado. Nós temos uma das cidades mais bonitas do mundo. E o que acontecia com os cartões postais? Tinha a imagem da praia, do Cristo Redentor, do Corcovado, do Pão de Açúcar, e no cantinho do cartão postal, uma imagem de uma mulher seminua, como se aquilo também fosse um ponto turístico. Então eu fiz essa lei terminando com essa farra da vulgaridade, da diminuição da mulher brasileira. Através da minha lei, esse tipo de exposição foi proibido. E realmente não interessa o turismo sexual.
nós queremos do turismo familiar. Então essa lei foi uma lei extremamente importante, porque também foi um divisor de águas. Agora vamos falar sobre os três poderes, sobre a democracia funcional, sobre o equilíbrio desses poderes, que é extremamente importante para a democracia. É importante que o poder não sobressaia sobre o outro. Então, tem que ter exatamente essa balança. Então, nós temos o poder legislativo, nós temos o poder executivo e nós temos o poder judiciário. O poder legislativo, o nome já diz, é o que legisla. Então, você tem, a nível federal, o Congresso Nacional, as assembleias legislativas nos estados e as câmaras de vereadores nas cidades. Você tem o executivo, que eu costumo dizer que é quem tem a caneta na mão, a tinta na caneta, que é o governador, prefeito e presidente da República. E você tem o judiciário, que é para dirimir qualquer questão entre os poderes ou entre as pessoas. Então, dito isso, o legislativo é extremamente importante, porque além de o deputado fazer leis, ele também pode fiscalizar o presidente da República, o governador ou o prefeito, dependendo da instância que ele se eleja. Então, ele é extremamente importante porque ele pode fiscalizar, ele vota no orçamento, o presidente da República, o governador ou o prefeito, eles mandam o orçamento, como é que eles vão gastar o dinheiro do Estado, do país, tanto para a educação, tanto para a saúde, tanto para o meio ambiente. Então, os deputados podem votar, podem fazer emendas. Você, se tem alguma questão que você esteja em dúvida, você pode convocar o ministro de Estado para prestar um depoimento no parlamento. Você pode convocar também a nível estadual e também a nível municipal. O legislativo é tão importante que você pode fazer o impeachment. Nós tivemos há pouco tempo o impeachment da presidente Dilma e tivemos aqui no meu estado do Rio de Janeiro o impeachment do governador Wilson Witzel. E quem votou para afastar o presidente e o governador, ou também pode afastar o prefeito de qualquer cidade, é o poder legislativo. Então, só por aí você vê como o legislativo tem um poder imenso. Todo projeto de lei que um deputado faz, a primeira coisa passa pela Comissão de Constituição e Justiça. Todas as assembleias, o Congresso Nacional ou as câmaras de vereadores têm diversas comissões. Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Saúde, Comissão de Educação, de Meio Ambiente, por aí vai. Mas quando você faz um projeto de lei, a primeira coisa ele vai para a Comissão de Constituição e Justiça. Daí diz se o teu projeto é constitucional ou não é constitucional. Se ele é constitucional, ele pode tramitar, ele continua tramitando nas outras comissões pertinentes. Então, daí, quando ele acaba de tramitar o teu projeto de lei em todas as comissões da casa, ele vai a plenário para ser votado pelos deputados ou pelos vereadores, dependendo do legislativo de que nível for. Quando ele for votado, ele ainda não é lei, ele continua sendo projeto. Daí, esse projeto que foi aprovado, que teve toda essa tramitação, que foi aprovado no plenário por maioria, ele vai então para a sanção. O governador ou o presidente ou o prefeito sanciona o seu projeto. Daí, ok, ele vira lei. Ou então, o governador ou o presidente ou o vereador, ele pode vetar o teu projeto, ou parte dele. E mesmo assim, você pode
o projeto volta para o plenário, que esse plenário é soberano, tem o poder absoluto para derrubar o veto do prefeito, do governador ou do presidente. Isso é para você ver como o legislativo é um poder forte. Agora vamos falar do poder executivo. É o poder que executa, é o poder que tem a caneta na mão, que faz obra, que faz licitação, enfim, que constrói, creche, reforma, escola, faz hospital. É o poder que executa as obras, que executa, que faz saneamento básico. É o poder, enfim, do executivo. E nós temos o poder judiciário, que tudo acaba desaguando no poder judiciário, que é quem faz essa questão quando há conflitos de interesse. E nós temos o poder judiciário, a instância máxima, que é o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição. É o máximo do poder judiciário. Em 1988, depois que teve a reabertura, a lei da anistia, aonde o Brasil abriu depois da ditadura militar, nós tivemos a primeira Constituição em 1988. E eu falo que é a Constituição cidadã, porque tem o seu artigo 5º, que fala dos direitos individuais, extremamente importante. E essa Constituição de 1988, que está vigorando até hoje, que como eu repito, foi a primeira depois do regime militar, ela é a Constituição cidadã e ela foi... Os deputados federais dessa época foram deputados constituintes. E todos os estados também tiveram as suas assembleias, porque tiveram que adaptar a Constituição cidadã para a Constituição estadual em todos os estados brasileiros. Então, também foi a Constituição cidadã, que é a Constituição que está em vigor até agora. Agora nós vamos falar sobre os partidos políticos aqui no Brasil. Nós temos cerca de 30 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Desses 30, 16 partidos nós temos na Câmara de Deputados Federais. E nós temos 12 partidos no Senado Federal. Dos 30, 16 na Câmara em Brasília e 12 no Senado. É muita coisa, não é verdade? São muitos partidos, porque imagina você que em 1989, quando foi a primeira eleição para presidente depois da ditadura militar, tiveram 22 candidatos, 22 partidos concorrendo, é uma loucura total. Então, para dar uma arrumação nessa questão partidária, que estava ficando uma coisa muito esquisita, criou-se a cláusula de barreira. E o que vem a ser a cláusula de barreira? A cláusula de barreira diz que para o partido existir agora, ele tem que ter um X número de deputados federais eleitos e tem também que ter um percentual de votos em todo o território brasileiro. Daí sim ele está apto, legal para existir. Então, com isso, deu uma arrumada na casa e uma diminuída grande na questão partidária, mas ainda assim há muita coisa a fazer. Se você pegar os países europeus, para você ter uma ideia, lá
São cerca de 6 a 7 partidos no máximo. E nós aqui temos muitos partidos políticos ainda. Quando o presidente se elege, ele tem que ter a maioria para aprovar as mensagens que ele manda. O governador é a mesma coisa, os prefeitos a mesma coisa. E nunca você tem um partido tão grande que tenha maioria nessas câmaras de leis. Então, o presidente, os governadores e os prefeitos, eles fazem um presidencialismo de coalizão. Entendeu? Eles fazem um regime de coalizão. O que é isso? Esse termo até foi criado pelo Sérgio Abranches, que você faz uma coalizão com outros partidos políticos, entendeu? Você faz a tua base política, entendeu? Você é de um partido, mas você faz uma coalizão com vários outros partidos políticos para que você possa ter a maioria para que as suas mensagens e os projetos que você manda para as casas de leis sejam aprovados, porque nunca ninguém tem a maioria. Então existe esse governo de coalizão. E em troca partida, você dá uma secretaria de Estado, você dá um ministério para o partido político, para que você possa governar, para que você tenha uma governabilidade no país. Então, esse regime de coalizão é extremamente importante. Em relação às mulheres, hoje em dia, é obrigado cada partido ter 30% da nominata dos candidatos, 30% de todos os candidatos de cada partido tem que ser composto por mulheres. E isso é extremamente importante. E todo o dinheiro do fundo partidário, 30% também tem que vir para as mulheres. Mesmo assim, com tudo isso, nós ainda estamos muito aquém de termos um equilíbrio de gênero no parlamento e nas funções de comando do país. Nós não temos 20% de mulheres no Congresso Nacional, nós estamos muito aquém ainda. O importante é mulher votar em mulher. É você procurar ver uma mulher candidata, você votar nela. Tem várias mulheres se candidatando, votar nas mulheres. É importante que a gente tenha mais mulheres no parlamento e em todos os cargos de comando. É importante. Então, isso também é uma coisa boa, esses 30% da cota, que isso favorece para que as mulheres entrem para a vida pública, entrem para a política, porque nós precisamos, é fundamental para o desenvolvimento do país, para as questões, essa igualdade de gênero. Agora vamos falar do Brasil como república federativa. Porque nós temos, assim, 3 poderes, né? O poder da União, nós temos o poder dos estados e nós temos o poder dos municípios. Dito isso, o poder da União é extremamente importante porque ela cuida da política de defesa do país, das Forças Armadas. Isso cabe à União. Cuida do nosso litoral brasileiro, cuida da Amazônia, cuida da aviação civil e cuida principalmente da nossa política externa, arranjando investidores para o nosso país, visitando outros países, fazendo parcerias
enfim, extremamente o poder da União, o poder do presidente da República. Os estados, de uma regra geral, eles cuidam da rede de esgoto, da rede de água, eles cuidam principalmente da segurança pública, que é um tema extremamente importante e espinhoso, que é a questão da segurança pública. Isso compete aos estados. Ele faz a educação, ele cuida da educação, principalmente no ensino médio. Ele também cuida da saúde, enfim, isso quem cuida são os estados, através dos governadores. E os prefeitos também cabe cuidar da educação, mas só que no ensino fundamental, da creche ao ensino fundamental. Cuida também dos transportes, você tem transporte que também é cuidado pelo Estado, e o município, as cidades também, os prefeitos também cuidam do transporte. O prefeito cuida principalmente do lixo da cidade. Se a cidade está suja, a culpa é do prefeito. Se a cidade está mal iluminada, a culpa é do prefeito. Então, gente, nós temos essa divisão de competências, né? O que cada um cuida e o que cada um não cuida, que muitas vezes a pessoa pensa que a culpa é do governador, a culpa é do prefeito e a culpa é de quem é a culpa. Então, nós temos essa divisão de competência em relação aos poderes. Nós temos também o Tribunal de Contas. Nós temos o Tribunal de Contas da União e cada estado tem o seu Tribunal de Contas, que também cuida e fiscaliza as contas dos prefeitos, dos governadores e do presidente da República. E é o Tribunal de Contas que vota depois para aprovar a conta do Executivo. O Tribunal de Contas, ele ajuda o Legislativo e também aprova as contas do Poder Executivo. Agora vamos falar da divisão federativa do Brasil. O Brasil, ele tem 26 estados e tem o Distrito Federal. O Distrito Federal só tem governador e deputados distritais. Brasília não tem nem prefeito, nem vereador. Então, é esse diferencial. Brasília é um distrito federal. Nós temos aqui no Brasil, que é um país grande, continental, nós temos 5.569 cidades ou municípios. Nós temos, só para você ter ideia, Minas Gerais tem cerca de 800 municípios, 800 cidades de Minas Gerais. São Paulo tem cerca de 600 cidades. São municípios enormes, grandes. O Rio de Janeiro tem 92 cidades, 92 municípios, quer dizer, o Rio de Janeiro é muito menor se for comparado com os estados, né? O estado do Rio de Janeiro é muito menor se comparar com o estado de Minas e o estado de São Paulo. Gente, ao longo do tempo, dos anos, o papel do Estado, ele foi modificado. Ele deixou de ter o empresário e começou a ser o regulador, criando agências que vão regular diversas questões, por exemplo. Então, ele que era o grande empresário, o Estado, ele não é mais. Então, por exemplo, a Anvisa foi criada para regular a questão sanitária no país. A ANAC foi feita para regular a questão da aviação civil no país. Então, foram criadas várias agências para fiscalizar e
e dirimir conflitos desses empresários que atuam em vários pontos aqui no país, como, por exemplo, a ANP foi feita para regular a questão do petróleo, a Anatel foi feita para regular a questão das telecomunicações, a ANEEL foi feita para regular a questão da energia elétrica, e por aí vai. E cada estado também tem a sua agência reguladora para acompanhar os empresários, saber se eles estão prestando um bom serviço, porque o Estado mudou de papel. Antigamente o Estado era empresário e agora não. Quem é o empresário é a iniciativa privada, e que essas agências reguladoras fiscalizam a iniciativa privada em diversos níveis. Bom, gente, em resumo, eu diria para vocês que é importantíssimo vocês entenderem de política, procurar se informar, entender, participar, porque isso é o que vai garantir a nossa democracia. É importante a tua participação, porque apesar da política estar desacreditada, um pouco desmoralizada, é através do voto, exercendo a nossa cidadania, que nós vamos mudar o nosso país, a nossa cidade, a nossa comunidade. Viva os poderes republicanos, viva a democracia. O pior analfabeto que tem é aquele analfabeto político que não quer saber da política, não gosta de debater, não gosta de ler, não gosta de se informar. Nós temos que saber, sim, da inflação, do custo da carne, do custo do leite, do desemprego. Nós temos que saber de tudo desse país para que a gente possa exercer melhor na urna a nossa cidadania. Quero parabenizar a Maria Helena Bonotto pela sua profícua gestão enquanto presidente da BPW Brasil, grande empresária que é. Falar para vocês da minha experiência na ONU, em Nova York, no plenário da ONU, onde participei do Dia Internacional da Mulher, e a BPW me deu essa oportunidade. Essa associação, ela existe em mais de 100 países, é uma associação internacional. Eu já fui aqui na minha cidade presidente, vice-presidente, já participei de diversos cargos e estou muito feliz de fazer parte da BPW, Associação de Mulheres de Negócio. Um abraço para vocês.